Johnny era o proprietário da granja, uma pequena fazenda. Mas Johnny não administrava bem a sua granja. Era um fraco, bebia, maltratava os animais, tinha uma preguiça danada, só queria mesmo é beber seu uísque. Não queria saber de nada. Os seus animais, os pobres animais, trabalhavam feito doidos e só ganhavam um pouquinho de comida. A comida que deixavam eles bem, apenas para o trabalho. Mas nada. E o seu trabalho era árduo, pesado, e ele maltratava. Coitado dos seus animais. Que vida! Trabalho e nada de recompensa. Às vezes, ele chegava a colocar um pouquinho de leite e maçã como uma prova de que ele poderia ser também generoso. Mas isso era tão pouco. O que ele queria saber era mesmo de pegar todo o proveito do trabalho dos animais. E nada para os animais. Eram muito maltratados. Ai, aquela situação estava muito complicada. Os animais estavam cansados. Só trabalho, nada de recompensa. Somente os homens é que recebiam toda a valorização do trabalho deles. Isso não estava correto. Chegou um dia em que o velho major, o grande sábio porco, mandou reunir todos os animais. Todos eles estavam lá no curral, preparados para a reunião. Todos eles estavam diante do velho major, o seu grande líder, o mais sábio dos animais, o porco major. Os porcos eram sempre os mais espertos. Eles sabiam até ler e escrever e tinham uma cabeça muito boa. Eram muito inteligentes. E o major, claro, era o melhor de todos. E o major reuniu todos os animais e começou a sua grande assembleia. Meus amigos, camaradas, estamos aqui para pensar o que podemos fazer para melhorar a vida de todos nós. Não é justo trabalharmos tanto e não ter uma boa paga do nosso trabalho. Que todo o nosso esforço, tudo o que a gente pode produzir de bom, fica com os homens e nós continuamos na labuta. Isso não está certo. Vamos nos reunir, vamos criar forças para a gente mudar essa situação. E eles pensavam e falavam e inflamavam e todos batiam palma para o grande líder. Ele sabia de todas as coisas. O velho major propôs uma grande revolução. Uma revolução dos bichos, onde tudo poderia mudar. Se eles ficassem unidos, eles teriam força para mudar toda aquela situação. E nisso, eles falavam e cantavam. Até cantavam um grande hino dos animais, para que todos sentissem juntos, firmes e com muita emoção, queriam fazer uma grande revolução. Só havia um animal que gostava do Johnny. Era o corvo Moisés. Ai, esse corvo Moisés! Ele era um corvo que gostava de umas regalias. Chegava lá e falava algumas coisas para os animais sobre como eles podiam alcançar o céu do animal. Aquele céu, aquele lugar, só poderia ser alcançado com muito trabalho. Se os animais trabalhassem muito mesmo, eles poderiam ir para o céu. Ah, que bobagem! Ele estava enganado, não seria assim. Mas o Johnny gostava da ideia. Assim ele colocava medo no coração deles e achava que só o trabalho poderia levá-los ao céu. Então ele trabalhava, ele fazia com que os animais trabalhassem cada vez mais. E sabe o que o Johnny fazia para recompensar o corvo Moisés? Dava umas bolinhas de biscoito molhados no uísque. O Moisés amava comer aquelas bolinhas encharcadas de uísque. E tinha outras regalias. Então ele pensava,
Vou continuar falando de como eles podem ir ao céu e assim eu vou ganhar muitas regalias. O Johnny sempre vai me proteger e eu estarei muito bem. Que corvo! Quanta maldade! Ele estava tão enganado a respeito do caminho que leva aos céus, mas era isso que ele queria pregar. Leis sobre leis. Coitado dos animais, acreditavam no corvo Moisés. Mas naquele dia, eles estavam com corações todos inflamados. Eles queriam mesmo muito a rebelião. E eles cantavam, árduos, e sabiam que muitos deles poderiam estar juntos na luta para ter um dia melhor para todos os animais. O Johnny, que estava muito bêbado de tanto beber uísque, ouviu toda aquela barulheira. Acreditou que eram as raposas mexendo com seus animais. Pegou logo sua espingarda e saiu atirando para tudo quanto era lado para matar as raposas que ele acreditava que estavam lá. E vocês não acreditam? Um dos tiros acertou bem o velho major, o grande líder. Ai, que tristeza! O major caiu lá de cima do curral até embaixo do celeiro e caiu e morreu. O grande líder se foi, o grande major, que ele instituiu o animalismo. O animalismo era o que eles iam seguir para que todos tivessem direitos iguais, que todos tivessem uma vida boa. E ele fez até uma série de regras. Ele falou: todos aqueles que andam em 2 pernas são inimigos. Os que andam em 4 pernas e que têm asas são amigos. Todos os animais não podem vestir roupas. Nenhum animal deve se deitar em camas. Nenhum animal deve beber. Nenhum animal deve matar outros animais. E o mais importante, todos os animais são iguais. Essas eram as escrituras do animalismo. Ele acreditava que se tudo continuasse forte e seguindo essas regras, todos poderiam ter um dia, uma vida melhor. Mas o velho major morreu antes da grande revolução dos bichos. Ele não conseguiu colocar o seu plano em prática. Coitadinho do velho major. Ai, os animais ficaram todos muito desolados. E agora, como será? Como vamos fazer? Tudo vai continuar ser como era antes. Não vamos continuar a fazer a nossa revolução. Vai continuar a mesma coisa. Mas aquilo não podia ficar do jeito que estava. Tinha que mudar. Alguma coisa tinha que ser feita. Foi quando os porcos, os animais mais inteligentes, resolveram seguir adiante com os planos do velho major. Eles ainda tinham em mente, um dia eles iriam conseguir fazer a grande rebelião. E o Johnny, aquele fraco, estava cada vez mais se afundando em dívidas. Não conseguia administrar nada. A sua granja estava caindo cada vez mais. Os animais cada vez mais maltratados. E ele continuava a beber. A sua mulher brigava com ele todos os dias. Falava muito em seu ouvido. E falava que ele ia afundar a todos. Um dia ele estava cansado de ouvir a sua mulher falar. Saiu e queria beber mais e mais. Foi lá para o grande velho bar, o bar do Leão Vermelho. Chamou todos os seus funcionários que estavam lá recolhendo todo o feno para dar comida para os animais. Senhor, não podemos sair, estamos dando alimento para os animais. Hoje eu quero beber, venham comigo. Eles ficaram felizes e foram todos lá para o bar. Os animais não comeram nada naquele dia. Estavam fracos e com muita fome. Estavam muito tristes. E as vacas, então? As coitadas
cuidar das vacas. As vacas tinham que ser ordenhadas. Elas tinham de tirar o leite das suas mamas, porque senão iam encher e podia até dar uma infecção. Mas eles, não fizeram isso. E as vacas, coitadinhas das vacas, estavam sofrendo tanto. E aquele dia foi um dia terrível. Passaram lá muito tempo. Chegaram os homens, todos bêbados. Mas aí os animais, até que enfim, vamos comer. Mas sabe o que aconteceu? O velho Jones, aquele fraco do Jones, falou: venham, vamos beber mais em minha casa. Mas não demos alimentos aos animais. Hoje eles não comerão. Estavam todos com muita fome, as vacas sofrendo, todos muito tristes e muito fracos. Como iremos conseguir trabalhar amanhã? E eles passaram lá a noite toda bebendo e os animais sofrendo. Teve uma hora que eles não aguentaram mais. E aí, os mais fortes, os cavalos mais fortes, chegaram a ter uma ideia. Vamos invadir os celeiros. E eles desceram todos os animais, deram um coice na grande porta do celeiro e todos invadiram. E começaram a comer. E desesperadamente acabaram logo com todos os cereais que estavam lá. Os homens ouviram aquela barulhada toda, pegaram suas espingardas e foram todos atrás, queriam matar todos os animais. Mas os animais estavam tão furiosos, que começaram a ir para cima de todos os animais. E nem deu tempo deles darem a primeira tirada. E eles foram correndo. E todo mundo começou a derrubar os homens e a despojar e aquela confusão toda. Até um homem que estava com uma lamparina deixou cair a lamparina no feno. E começou um grande fogo. E o fogo começou a se espalhar. E todos ficaram apavorados. Até a mulher dele, que estava lá presa na sua casa, saiu correndo. Entraram todos no carro e foram embora. E os animais estavam sozinhos na grande fazenda, que para eles era enorme. A granja agora era deles. E eles ficaram tão felizes. Conseguimos! A granja agora é nossa! Conseguimos a nossa primeira rebelião! E eles ficaram tão felizes que era o início de uma grande revolução. Eles estavam muito animados. Os porcos, aqueles que eram mais inteligentes, logo foram se organizando. Pessoal, agora somos só nós. Conseguimos expulsar os homens, mas vamos continuar cuidando bem da granja. Vamos continuar trabalhando para que tudo funcione sem a presença deles. E eles continuaram a trabalhar. Eles pegavam todos os fenos e levavam para o celeiro. Os porcos ficavam lá em cima, recolhiam os celeiros, faziam as contagens, usava toda a sua inteligência para cada vez mais eles conseguirem alimento. Haviam 2 porcos que se destacavam. O primeiro era o Bola de Neve. O Bola de Neve acreditava mesmo no animalismo e tinha todas aquelas regras que o velho major deu para eles. Ele acreditava que ele podia dar aos animais uma vida melhor. Ele queria mesmo que não houvesse nenhum proprietário, que não houvesse ricos ou pobres, mas que todos fossem iguais e que todos trabalhassem para o bem comum. Ele acreditava muito que isso seria possível. Era inteligente e trabalhava para que tudo corresse bem. Já o Napoleão não era inteligente, não era nada inteligente. E sabe o que acontecia? Ele era cruel até. Ele achava que aquele negócio de animalismo já estava muito ultrapassado. Que a gente tinha sim que trabalhar bastante, mas que esse negócio de não ser rico e um ser igual ao outro, ele não acreditava nisso não. E com o tempo, ele viu que as coisas estavam caminhando. Aí ele viu que os cães começaram a dar crias. E logo que eles dessem crias, ele pegava os seus filhotes e separava das mães. E queria criar esses filhotes com uma educação muito especial. Esses cães foram treinados para serem um exército especial
que podia protegê-los. Também, esse Napoleão gostava muito do Garganta. O Garganta era o comunicador. Ele fazia uma propaganda incrível dos porcos. Achava, olha, os porcos são grandes líderes e nós vamos ter que seguir tudo que eles falaram. E também gostava do Corvo Moisés, porque o Corvo Moisés continuava falando: trabalhem, 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 porque só assim vocês vão poder ir para o céu dos animais. Ele gostava desses três, mas ele não estava gostando muito das ideias do Bola de Neve, que queria fazer tudo certinho. Ele falou: eita, esse Bola de Neve não está muito legal. Alguns animais já começaram a observar que alguma coisa estava esquisita. Chegou uma vez um pássaro que falou: eu quero saber quem é que anda tomando leite e comendo as maçãs, porque sumiram. Aí o outro porco disse: leite e maçã são só para os porcos. Como assim? Porque os porcos têm que alimentar seu cérebro. Eles são os mais inteligentes. Então, todas essas regalias vão ficar para eles. Mas isso não estava correto. Mas foi assim que foi feito. A casa também foi invadida. Eles queriam saber como que viviam os homens. E eles viram que lá era tudo muito confortável. Eles gostaram. Tinha até uma televisão. Eles amaram a televisão. E a cama bem macia. Tudo deixava os porcos muito felizes. E eles começaram a usar tudo aquilo que eles gostavam. O terrível Johnny se afundou em suas dívidas. Homens poderosos compraram a granja, mas a granja estava com os animais. E ele falou: Johnny, você vai lá e fica espiando tudo que eles fazem, porque nós vamos invadir a granja e vamos retomá-la. Mas o Johnny falou: coloquem escutas. Vocês têm escutas, coloquem lá. Eu não vou fazer nada para vocês. E aí eles colocaram escuta mesmo e começaram a ver como eles estavam trabalhando e como os porcos estavam cada vez mais crescendo em sua liderança. Estavam até parecidos com eles. O perigo se parecer com os homens. Isso não podia acontecer. Mas parece que aconteceu sim. E eles continuavam trabalhando. Só que as regalias eram todos para os porcos e os animais continuavam trabalhando. Um dia o Bola de Neve falou: pessoal, vamos construir um grande moinho. Um moinho. Esse moinho pode nos ajudar muito. Vai ser muito trabalhoso no início. O nosso trabalho vai dobrar e triplicar. Mas quando ele estiver pronto, vai facilitar muito as nossas vidas e nós poderemos trabalhar menos e descansar mais. Vamos fazer um moinho. Tinha gente que não estava gostando daquilo não, porque viu que era uma boa ideia. Napoleão não estava gostando nada das ideias do Bola de Neve. E como ele tinha criado seu próprio exército, aqueles cães que ele havia educado, ele pegou os cães e pediu para que eles expulsassem o Bola de Neve da granja, que fosse exilado. E assim fez. Pegou todos os cães que foram correndo atrás do Bola de Neve. Bola de Neve foi correndo e saiu da granja. Foi expulso da granja. Coitadinho, ele que tinha tanta boa vontade. Não continuou com os animais. Quando o Napoleão falou para os animais que o Bola de Neve tinha ido embora, ele falou: olha, a ideia do grande moinho é minha. Vamos continuar e nós vamos ter muito lucro. Só que agora vocês vão ter que trabalhar. Trabalharam, terminaram o moinho e viram que realmente era uma ótima ideia. O Johnny, o fraco do Johnny, foi atrás daqueles homens poderosos que haviam comprado a granja e que pensavam que um dia poderiam voltar para lá. Foi pedir mais dinheiro, mas os homens falaram: não, você está pagando por aquilo que você procurou. Aquilo deu tanta raiva nele, tanta raiva, que ele saiu da reunião e foi escondidinho até a granja, perto do moinho. Colocou algumas bombas
lá no moinho. Explodiu o moinho! O moinho veio todo abaixo. Ai, tanto trabalho perdido. O moinho estava indo tão bem, estava ajudando tanto e agora todo destruído. Eles ficaram com o coração na mão. Mas eles acreditavam em tudo que Napoleão falava. E Napoleão falou: vamos reconstruir tudo novamente. Vamos trabalhar mais e mais e mais. Rapidinho. Vamos construir um novo moinho e logo vocês poderão descansar. Sansão, o grande cavalo Sansão, que é o que mais trabalhava, falou: pode deixar, eu acredito no Napoleão, eu sei que ele tem boas intenções, eu vou dar tudo de mim, vou trabalhar muito, muito, e logo nós vamos recuperar o moinho. E Sansão trabalhou, coitado do Sansão, ele sabia que não estava aguentando mais. Chegou a hora que o Bola, que estava longe, Bola de Neve, estava olhando tudo de longe, sabia que os homens iam invadir a granja. E o grande e maldoso Napoleão falou: temos que nos preparar, porque eu sei que os homens vão tentar invadir. Novamente os homens realmente tentaram invadir a granja, mas acontece que todos começaram a lutar muito. Sansão, o cavalo que mais trabalhava, era que mais lutava, porque ele queria muito, muito defender a granja. Todos se juntaram e conseguiram novamente expulsar os homens. Voltaram ao trabalho árduo, pesado, mas eles trabalhavam. E Sansão, sempre acreditando em Napoleão: vamos construir esse moinho o mais rápido possível e tudo ficará bem novamente. E ele trabalhava. Teve um dia que ele não aguentou. Caiu de exaustão, de tanto trabalhar. Os animais todos foram contar para Napoleão o que havia acontecido. E Napoleão falou: está bem, eu vou cuidar de Sansão. Vou procurar ajuda, vou levá-lo para um hospital. Enquanto ele estava deitado lá, o corvo Moisés estava lá. Olha, Sansão, agora você vai para o céu. Você trabalhou muito, você vai para o céu dos animais. Tudo errado, não era pelo trabalho, não era pelas leis. Isso era religiosidade, ele não queria saber disso. Mas ele estava lá, deitado e sofrendo muito, muito. Chegou o caminhão que ia levar o Sansão para o hospital. Com muita dificuldade, Sansão foi levantando e andando devagarinho e entrou no caminhão. Todos os animais estavam olhando. Quando a porta do caminhão se fechou e Sansão já estava lá dentro, estava escrito na porta do caminhão: fábrica de cola, matadouro de cavalos. Napoleão traiu Sansão. Sansão trabalhou tanto para ele. E ele falou que ia ajudar Sansão. Mas como Sansão não era mais capaz de fazer um bom trabalho, ele mandou Sansão para o matadouro. Que tristeza, que traição. Justo Sansão, que acreditava no Napoleão, foi embora e foi sacrificado. Aquilo deu um aperto tão grande em todos os animais. Todos os animais viram que as coisas estavam exatamente como estavam antes. Eles voltaram a trabalhar o dobro do que trabalhavam e não tinha nenhuma recompensa. Eles estavam muito tristes. Sabe o que o senhor Garganta falou? Napoleão, esses animais podem se revoltar contra você. Coloca lá a televisão, deixa eles se distraírem e vamos deixar eles totalmente analfabetos, porque assim eles não terão como se defender, eles não ficarão inteligentes como nós. Aí eles vão ter a televisão para distrair e não vão entender nada por causa que eles não têm estudos. Então deixa eles lá, deixa eles continuarem sendo ignorantes. E foi isso que eles fizeram. Aí os animais começavam a se distrair lá com a televisão, não estudavam e a vida ia passando e cada vez mais os animais eram prejudicados. Ai, coitadinho dos animais. Os porcos estavam mudando até as leis que o major tinha colocado. Eles estavam dormindo nas camas, então eles iam lá escrever: nenhum porco deve dormir na cama, vírgula, sem lençóis. Então eles continuaram dormindo na cama. Outros mandamentos também foram mudados.
Coitadinhos, eles estavam mudando dia após dia todos os mandamentos. Isso deixava eles com tanta tristeza, tanta tristeza. E eles continuavam trabalhando, sendo sempre traídos pelo Napoleão. E Napoleão, cada vez mais parecidos com humanos. Os humanos trouxeram um dia um bom dinheiro para Napoleão, porque sabia que ele tinha tido muito lucro. O Napoleão falou: gaste tudo em uísque. Eu quero me fartar de uísque. Eu gosto de uísque. E cada vez mais ele bebia muito. E eles falavam que nenhum porco deveria usar álcool. Mas essa regra ele já tinha modificado também. E eles estavam lá, parecidos com os humanos. Os humanos estavam em acordo com Napoleão, já visitavam a casa uns de outros e tudo estava igual. Os animais nem sabiam mais quem eram os porcos e quem eram os homens, de tão parecidos que eles estavam. E eles só queriam saber de levar vantagem em tudo. Não estavam nem um pouco preocupados com os animais. Queria apenas que eles continuassem se distraindo lá com a televisão e trabalhando muito. Queriam apenas que eles continuassem ignorantes e continuassem trabalhando. Que teria apenas um corvo falando para eles, iludindo eles, e eles continuassem trabalhando. Que tristeza! Tudo voltou a ser como antes, até pior. Alguns animais conseguiram fugir, foram para o esconderijo. Falaram: não, isso não está certo, nada mudou. Tudo continua. Nós nem os salvamos no Sansão. Vamos ficar então aqui escondidos e salvos, porque não houve nenhuma revolução. Tudo continua igual. E eles ficaram lá, escondidos, por muitos e muito tempo. E a revolução, que eles acreditavam que ia funcionar, não funcionou. O último dizia assim: todos os animais são iguais. Sabe o que eles colocaram? Todos os animais são iguais, vírgula. Alguns mais iguais que os outros. Não entendi. Isso não está correto. E assim foi levando a vida. Os porcos só recebendo dinheiro, se embebedando, tendo uma vida de conforto. E os animais trabalhando e sofrendo. Passaram-se muitos anos. Napoleão morreu. E a revolução não tinha mais sentido. Todos voltaram para suas casas, achando que não precisava mais ficar escondidos. Quem sabe agora teremos um pouco de sossego. E chegaram os novos compradores da casa, os novos proprietários, outros humanos. E eles tinham esperança que as coisas iam mudar. Não mudaram. Continuaram sempre a mesma coisa. Porque todos são iguais. Mas uns são mais iguais que os outros. Esse livro é a Revolução dos Bichos. Ele fala da Revolução Russa. Mas não é só a Rússia que passou por isso, não. Sempre a história se repete. E a injustiça permanece. Mas o que eu mais quero chamar a atenção de vocês, meus queridos, é sobre o corvo Moisés. Que tristeza o corvo Moisés. Ele não entendia nada ou não queria entender o que estava realmente escrito na palavra. Ele queria fazer as suas próprias leis. Ele queria ter vantagem sobre a ilusão do povo. Isso não é correto. Nós temos um céu e nós vamos para eles. Mas esse céu vem pela graça, a graça e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vamos chegar a Ele. O trabalho é uma coisa prazerosa. Nós temos que continuar trabalhando, produzindo. Mas devemos também olhar o nosso próximo e ter uma vida cada vez melhor. Porque assim, de fato, estaremos mostrando o verdadeiro amor ao próximo e seguindo o que realmente a palavra diz. Só pela graça. Há só um caminho.
E esse caminho é Jesus. Amém.